E hoje é o dia 1º de outubro, chegamos ao mês dedicado às missões, uma igreja em saída, como alerta o Papa Francisco, uma igreja que fica parada, contente só de ficar dentro dos templos, estagna-se, adoece. Uma igreja que deixa de ser missionária acaba ficando adoecida, porque é próprio da igreja ser missionária, anunciar o Evangelho. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que mesmo sendo uma irmã enclausurada, ela amava tanto a missão que deu a vida, entregou a vida em sacrifício dentro daquele convento pelas missões e foi aceita por Deus. O seu sacrifício também foi aceito, tornando-se depois, então, padroeira, junto com São Francisco Xavier, padroeira das missões. Uma igreja toda missionária, leigos, padres, diáconos, bispos, religiosos e religiosas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos impregnados pelo Espírito da missão. Nessa quinta-feira, 1º de outubro, o Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Vamos prestar atenção porque fala justamente sobre esse envio de Cristo a todos para a missão. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebidos. Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto tão bonito falando da missão, da necessidade, da urgência e também das condições. Vamos a ele. Primeiro, que Jesus envia não só os 12, mas outros 72 discípulos. Aqui a gente vai se recordar de como o Concílio Vaticano II recuperou o papel dos leigos e leigas. Não são só os padres, não são só os bispos, diáconos, religiosos e religiosas que devem anunciar, sentir-se responsáveis pelo anúncio do Evangelho, pela missão, mas é dever de todo o batizado, leigo e leiga, numa igreja anunciadora do Evangelho, porque a messe é grande e os operários são poucos e a messe se perde por falta de operários. Pessoas morrem sem conhecer Jesus Cristo e o seu reino, sem experimentar a força salvadora da sua missão redentora, porque não há quem lhes anuncie. Características dessa missão: cordeiros no meio de lobos, não lobos entre lobos. Cessar com toda discórdia, pela mansidão, pela paz, nós anunciaremos o Evangelho. Pelo espírito despojado, não levando bolsa nem sacola, nós manifestaremos que é na pobreza dos meios, mas na riqueza da força unicamente de Deus. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Significa que é urgente, não se pode perder tempo. A tarefa de anunciar o reino é tarefa urgente, porque a salvação de todos depende desse acolhimento do reino de Deus. Mas é preciso quem o anuncie com presteza, com prontidão. Pacíficos, ou seja, anunciadores, a paz esteja nesta casa. Pessoas
que no meio de tantos conflitos, de tanta discórdia, polarizações, anunciam que a paz é a resposta que o homem precisa. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, sem exigências, sem ficar colocando condições, eu quero isso e aquilo, mas desapegados, prontos a receber o que lhes for oferecido. Depois, atentos aos pobres, aos necessitados, curai os doentes que nela houver. Vocês tenham atenção com os sofredores. E depois vai dizer que aqueles que recusarem devem saber pelo anúncio, ao sacudir a poeira do pé, da responsabilidade deles, porque não existe outro meio de salvação a não ser em Jesus Cristo. Mas mesmo assim insistam que o reino de Deus chegou e está próximo, porque Jesus veio ficar conosco. Rezemos, meus irmãos. Deus, nós estamos aqui como cristãos e queremos viver para anunciar que Deus é bom, que Deus se compadeceu da humanidade em Cristo e nos salva perenemente em Jesus Cristo, que Ele está no meio de nós, que está vivo e ressuscitado e que o reino é uma realidade que já começou, que é possível para nós e que é a resposta para o mal que existe no mundo. É a resposta de salvação que Deus nos oferece em Cristo. Ajuda-nos a viver o entusiasmo do anúncio. Ajuda a Igreja a ser missionária. Isso pedimos pelo Cristo nosso Senhor e pela intercessão de Santa Teresinha e de São Francisco Xavier. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor, no entusiasmo e na força de Deus. Até breve.